Se eu fosse começar como professor hoje, o que eu faria? Eu vou te dar 4 coisas que eu faria se eu fosse começar como professor agora. Lembrando que eu tenho 25 anos de sala de aula. Fica nesse vídeo, que esse vídeo vai ser muito importante. Fica aí, hein? Se eu fosse começar como professor hoje, eu faria 4 coisas. Eu faria mais coisas que eu não fiz, ou que eu fiz e deixaria de fazer, mas eu vou me concentrar em 4 coisas que eu faria se eu fosse começar como professor hoje. Então, a primeira coisa que eu faria, eu vou até mudar de cor aqui, que eu acho que fica legal. A primeira coisa que eu faria se eu fosse começar como professor hoje, era ter os dois pés, tanto na iniciativa privada, então privada, e na iniciativa pública, tá bom? Pública. Eu vou dizer por que eu começaria com um período, por exemplo, com um período na escola pública e um período na escola particular, ou algumas aulas na escola pública e algumas aulas na escola particular. Por que isso? Durante esses 25 anos, eu atuei mais na escola pública, tá? Me identifiquei, gostei, enfim, fiz aí grandes amizades, eu acho que eu tive um crescimento legal enquanto professor. Então, assim, eu não tenho muitas experiências, na verdade foi raras vezes que eu trabalhei na escola privada, na verdade, assim, muito pouco mesmo, algumas aulinhas, alguns serviços assim rápido, algumas aulas em concursos preparatórios, né? Mas assim, a maior parte do tempo foi dentro da escola pública. Mas eu acompanhei alguns professores, alguns profissionais que começaram na escola privada, depois deixaram e foram para a escola pública. Ou eu conheci também alguns colegas que trabalhavam nas duas escolas, nas duas modalidades de ensino, né? Tanto no privado como no público. E a gente percebe que isso é importante. Mas por que eu faria isso? Eu tive talvez sorte, eu comecei na escola pública, me identifiquei e continuei. Agora, muitas pessoas começam e não se identificam. E aí fica na dúvida, puxa, eu já estou no concurso público, já faz aí X total de anos, eu vou deixar, vou para a iniciativa privada, aí acaba a pessoa continuando na escola pública, no sistema público, e aí se torna aquela pessoa assim, meio arrependida, eu poderia estar na escola privada. E o mesmo pode acontecer, você está na escola privada, mas de repente você sente assim que talvez você poderia estar na escola pública. Então, se eu fosse começar agora como professor, eu começaria nessas duas escolas e com o tempo, talvez 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu conseguiria, talvez até menos, né? Eu conseguiria identificar apenas uma escola, ou continuaria nas duas, tá bom? Então, essa é a primeira dica. A segunda dica é muito interessante. Se eu fosse começar como professor agora, eu, além de fazer a escola pública e a escola privada, eu também daria um jeito para ser freelance. E aqui eu vou te explicar uma coisa que às vezes Eu vou te explicar uma coisa que às vezes as pessoas não percebem. Tem um site chamado 99 Freelas. Eu vou deixar na descrição do vídeo se você quiser dar uma olhada nesse site. E lá nesse site você pode se cadastrar tanto como pessoas que vai oferecer um serviço, ou seja, você quer que alguém faça os seus planejamentos de aula. Então você pode se cadastrar lá e vai aparecer alguém que vai se oferecer para fazer os seus planejamentos de aula, os seus relatórios, essas coisas todas. Mas você também pode se candidatar para fazer algum serviço lá. Então assim, você pode ter esses dois cadastros, um como, vamos dizer, empregador, né, que não é empregado, é freelance, e outro como freelance, ou seja, você pode fazer esses dois tipos de cadastro. Por que isso é importante? Vou falar uma coisa aqui que talvez, não sei se é novidade para alguns, mas
Recentemente, não recentemente, dos 2 anos para cá, eu comecei a estudar bastante mercado financeiro, questão de dinheiro mesmo, psicologia do dinheiro. Inclusive tem um livro bem legal chamado Psicologia do Dinheiro, investimentos, e comecei a estudar um pouco mais. E o que eu percebo é que a nossa classe, os professores, a maioria recebe o valor X por mês, né? Recebe apenas uma vez por mês. Tem gente que recebe 2, né? Mas a maioria recebe uma vez por mês, ou seja, trabalha, e quando chega no final do mês, ou no início do mês, até o dia 7, por exemplo, quinto dia útil, a pessoa vai lá e recebe o seu dinheiro. O que eu percebo que quando eu comecei a fazer esses trabalhos de freelance, além de questão do site, tem a questão de você pode dar aula em alguns cursinhos. Eu posso gravar um vídeo aí mostrando para você como que eu faço isso, tá? Mas eu percebi que quando o dinheiro começa a cair mais vezes na sua conta, isso é mais interessante. É como se você começasse a se habituar com aquilo ali. Quando você recebe 1 ou 2 vezes por mês, que a maioria dos professores recebe assim, o que acontece? Você organiza as suas finanças, isso é questão de educação financeira, isso não é para todo mundo, tá? Nem todo mundo acontece isso. Mas a maioria dos professores, o que eu escuto quando chegando ali mais ou menos na metade do mês, eles começam a falar, puxa, meu dinheiro sumiu, não tem mais dinheiro, eu vou usar o cartão de crédito, vou jogar para o mês que vem. E aí, quando recebe o pagamento, é como se a pessoa falasse, não, o dinheiro não é meu. Eu recebi, mas eu tenho que pagar fulano, pagar ciclano, pagar o cartão de crédito, pagar isso, pagar aquilo, pagar a prestação do carro. Isso até que é normal. Mas o que eu quero que você entenda é quando você tem uma atividade que ela remunera você um pouquinho, nem que seja um pouquinho, gente, um pouquinho no mês, na semana, cai um dinheiro dia 10, cai um dinheiro dia 15, cai um dinheiro dia 20, o seu contato com o dinheiro, eu estou falando uma coisa assim, muito pessoal, tá? Talvez isso não se aplique à maioria, talvez seja uma coisa só minha. Mas quando você começa a ter contato com o dinheiro mais vezes durante o mês, se torna uma coisa meio que natural. É como se eu dissesse para você assim, quanto mais contato você tem, quanto mais dinheiro entrar na sua conta durante o mês, você se torna um pouco mais tranquilo, você se acostuma a ter aquele valor. A mesma coisa acontece quando o CAISA, o seu vale, né? Eu conheço algumas prefeituras, por exemplo, que paga um vale dia 20 e paga o outro valor, o restante do salário no final ou no início do mês. Então, quando você recebe uma vez ou 2 vezes por mês, é diferente quando você recebe durante a semana, de 15 dias. Então, por exemplo, quando você vai lá dar uma aula no cursinho preparatório, quando você faz um trabalho, uma digitação, ou faz um planejamento, ou faz um relatório, faz uma produção de conteúdo, quando você faz esse trabalho freelance, o dinheiro cai na sua conta e você começa a ter mais contato com o dinheiro. E para mim fez uma diferença muito grande mesmo. No início, cara, são valores pequenos, mas depois você começa a se organizar. Chegou um momento, só para você ter uma ideia, chegou um momento que esses freelance, essas atividades que eu faço fora, né, não sei se o termo é fora, ele chega um momento que ele rende mais, o valor total maior do que a minha atividade principal. Então a minha atividade principal quanto professor, ela se tornou uma atividade secundária. Os freelancers se tornam maior. Não sei se eu consegui explicar. A terceira coisa que eu faria, e eu tenho um vídeo no canal sobre isso, a terceira coisa que eu faria eu teria então, eu teria um canal no YouTube, tá bom? Quando eu falo no YouTube, pode ser em outros lugares, que tem outros lugares para você fazer o canal. Aqui, eu se tornei mais acreditando mais nessa ideia, depois que a gente começou na questão do ensino remoto. Teve uma época, 2, 3 anos atrás, acho que 2, 3 anos atrás, não sei quando, teve a questão a gente ficou no isolamento social e tivemos que dar aula à distância. E eu percebi, e aí eu comecei a falar com meus colegas, porque assim, às vezes a nossa aula é tão boa, né? E eu conheço assim, eu tenho professores, eu tenho colegas professores, que eles dão uma aula tão boa, mas tão boa, que aquilo ali tem um pecado
pecado, entre aspas, né? É ter um pecado aquela aula ficar apenas, né, apenas também o termo não é bem esse, né? Mas aquela aula só para 30 e poucos alunos. A atividade que o professor, que a professora faz na sala de aula, a forma que ele dá aula, o conteúdo, a aula em si, a aula é tão boa que poderia ser expandida. Então, quando eu falo na questão de você ter um canal, um site, um blog, um YouTube, um Instagram, onde você não posta só coisas pessoais, você posta assuntos relacionados à profissão, uma página no Facebook, enfim, qualquer mídia, qualquer canal além da sala de aula. Então, assim, é como se você expandisse, como a sua aula saísse daquele espaço específico da sala de aula e ela quebrasse parede. Então, assim, eu acho que hoje, se eu fosse começar, há 25 anos atrás eu comecei como professor, mais de 25, né? Mas se eu fosse começar hoje, então eu teria um canal no YouTube, eu focaria um pouco mais nas redes sociais. E por último, não menos importante, se eu fosse começar hoje, a quarta coisa que eu pensaria em fazer é pensar na minha aposentadoria. Aposentadoria, é isso, tá certo? Eu pensaria então na minha aposentadoria. Por que isso? Parece-me assim contraditório. Gente, a maioria dos professores que estão começando agora, ou a maioria dos professores que já começaram alguns anos atrás, não vão se aposentar. É muito sério isso, tá? Então, se você está começando, ou se você faz 5, 10 anos e que você atua como professor, cuida com essa realidade. Não sei se você já assistiu alguns vídeos sobre a aposentadoria, eu posso fazer um vídeo específico, na verdade eu já tenho o roteiro desse vídeo, eu quero gravar um vídeo específico sobre a aposentadoria de professores. Eu particularmente não acredito, eu tenho 25 anos de sala de aula, talvez trabalharei mais, 7 anos, não sei quanto tempo, para eu conseguir me aposentar, mas eu nem sei se isso vai ser possível. Então, quem está começando agora, esse é um assunto muito sério. Se eu fosse começar como professor agora, até você viu que eu fiquei mais sério, né? Mas se eu fosse começar como professor agora, eu pensaria seriamente, não é porque aqui está no número 4, que é por ordem de preferência. Talvez aqui seria até o número 1 se você fosse escalar, apesar que todos são importantes aqui. Mas a questão da aposentadoria é um assunto muito delicado, é um assunto que requer aí que você comece a pensar seriamente. Se você já trabalha na escola, comece a olhar os professores, as professoras que já se aposentaram e continuam trabalhando. Ele se aposenta e continua trabalhando para poder manter o seu padrão de vida, né? Eu não sei se isso é muito interessante para você que está começando agora. Você olhar, são vários professores, várias professoras que já se aposentaram, ou seja, trabalhou 25, 30 anos, 35 anos, e aí tem que continuar trabalhando, talvez por opção, né, porque gosta, não sabe fazer outra coisa, enfim, se acostumou, enfim, se viciou na aula, porque da aula vicia. Não sei se o termo ficou legal, mas realmente da aula acaba viciando, né? Você continua dando aula, aí você se aposenta e às vezes continua trabalhando naquela mesma atividade. Mas é um assunto importante e às vezes é um assunto que não é conversado em sala de professores, em conversa com professores. Às vezes os professores não tocam nesse assunto, não sei porquê, mas é um assunto muito delicado. Então, se eu fosse começar hoje, eu começaria a pensar na minha aposentadoria. Eu vou deixar na descrição do vídeo um canal onde que eu trabalho a questão de educação financeira. E lá eu mostro em alguns vídeos que é possível, se um professor começar a poupar, não quando eu falo poupar, não seria começar a investir, né? Investir nas bolsas de valores mesmo. Ele tem um vídeo
vai aparecer aqui desse lado, onde que eu falo que é possível uma pessoa começar na bolsa de valores, começar a investir depois dos 50 anos, 60 anos, até 80 anos, tá bom? Então assim, vou deixar na descrição do vídeo o link do meu outro canal, onde eu falo especificamente sobre educação financeira. E lá eu demonstro que é possível sim um professor, mesmo ganhando X valor, né, não ganhando muito, que nós não ganhamos muito, mas se você seguir esse espaço aqui, é possível então você se aposentar aí em curto espaço de tempo, não depender apenas do INSS, porque o INSS, não sei se você sabe, é uma pirâmide, né? Cada vez mais fica muito difícil para as pessoas se aposentar. Por isso que tanto é que é uma pirâmide, se você olhar, cada vez mais eles estão aumentando a idade para se aposentar. Mas resumidamente, então, essas são as 4 coisas. Iniciativa privada, iniciativa pública, trabalharia também como freelance, teria um canal no YouTube, nas redes sociais, enfim, não só no YouTube, e pensaria seriamente na minha aposentadoria. Se inscreva no canal, um forte abraço, até a próxima, fui, tchau!